Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, pessoal, boa tarde, meu nome é Giovana Alves, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estudo Play Talks, e hoje eu estou aqui com os professores Raoni Lima, como sempre, e Bruno Pontes, que já veio há umas 2 semanas atrás e está aqui com a gente de novo, né? Boa tarde, professores, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Você aí que está, né, na preparação do Enem, deve estar estudando muitas figuras históricas, muitas pessoas importantes, e você deve ter passado por algum nome, como Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Berta-Lutz, Paulo Freire. Você com certeza ouviu esses nomes, né? E talvez falando eles assim de forma aleatória, você só deve pensar, ok, pessoas importantes para o Brasil. Mas todos eles eram ligados por uma coisa em específico. Todos são considerados cientistas, né? Cientistas brasileiros que trouxeram grandes avanços importantes, não só para a nossa comunidade, mas para a comunidade internacional. E aí, como assim, Paulo Freire era um cientista? Paulo Freire não usava um jalequinho branco, não estava no laboratório fazendo experiências. Mas hoje, justamente, a gente vai falar sobre isso, sobre os cientistas no Brasil, como um cientista trabalha, o que uma pessoa tem que fazer para se tornar um cientista, porque realmente a figura do cientista vai muito além dessa pessoa de jaleco no laboratório, ela faz muitas outras coisas e de diversas formas diferentes. E esse é o tema de hoje, porque o Brasil ele está passando por uma grande fuga de cérebros, né? A maioria dos nossos cientistas são formados em universidades públicas, recebem o nosso financiamento, o nosso dinheiro, para trazer de volta avanço para a nossa sociedade, mas por várias questões que a gente vai discutir hoje, eles acabam se formando aqui, mas indo exercer todo esse aperfeiçoamento, todo esse conhecimento fora do país. Por que isso? Porque a gente investe tanto em algumas pessoas, né, para trazer avanço para a nossa sociedade e elas acabam não ficando, acabam levando esse conhecimento para fora do Brasil. Mas acho que, primeiro de tudo, vamos discutir o que faz um cientista, como alguém se torna um cientista, como é que é esse passo a passo? É com vocês aí, professores. Bom, acho que na cultura pop a gente tem essa coisa do cientista que vem dos filmes, né? Aquela figura que está sempre num laboratório, cercado por vidrarias e vestindo uma manta branca, eventualmente. Mas o cientista não é exatamente isso, né? A gente tem cientistas em diferentes áreas do conhecimento, muitos deles talvez jamais entrem num desses laboratórios que mais parecem com um laboratório de química, né? Mas na realidade a gente tem como cientistas, inclusive esses dois que estão aqui nessa bancada que está falando contigo agora, né? Nós somos ao mesmo tempo professores e pesquisadores quando estamos aperfeiçoando nossas habilidades em cursos, não só dentro da própria graduação, mas para fora dela. Aliás, um trabalho fundamental para você concluir um curso de graduação, que espero muito em breve vocês estão aí do meu lado, vão estar concluindo também, é um trabalho monográfico, né? É uma pesquisa, essencialmente, que vai trazer uma contribuição científica. Óbvio que deve ser continuada, espero, na pós-graduação, com especialização, com mestrado, com doutorado, enfim, todos os caminhos que a pesquisa realmente traz para a gente. Mas que necessariamente em cada uma dessas áreas vai ter expertises completamente diferentes, né? Vai nos apresentar figuras completamente diferentes, mas que invariavelmente são fundamentais para que a gente imagine uma evolução da sociedade ao longo do tempo, para que a gente imagine um aperfeiçoamento das nossas capacidades produtivas, né? Para que a gente consiga ver um Brasil melhor. A gente precisa passar pelo conhecimento, pelo desenvolvimento do conhecimento científico. É por aí ou não é, Breno? Com certeza. E de fato é bem interessante quando as pessoas pensam em cientista, né, Raoni? E Giovana também. As pessoas já pensam no jaleco, né? Já pensam naquele cientista maluco, né? Manipulando ali objetos dos laboratórios de química. Mas Raoni foi muito contundente da ideia de que nós fazemos uma ciência também humana, uma ciência social, né? E quando a gente trabalha com ciências da educação, é interessante pensar em Paulo Freire, né? Apesar de ser um bom pernambucano, formado em direito, mas que entra na área de educação e como educador na pesquisa, trazendo produtividade, fazendo correlações, inclusive com materialismo histórico dialético, né? Uma coisa bem mais econômica do ponto de vista que outrora não tinha sido levado em consideração para a educação. Então, fazer esse paralelismo. E hoje no Brasil, a gente sabe que as universidades públicas, elas fazem a ciência a partir de 3 grandes eixos, né? Primeiro é o ensino,
né, que é uma oportunidade docente para aqueles que se qualificam através de procedimentos científicos, de formação, graduação, pós-graduação, entrando aí desde o lato sensu ao stricto sensu, do mestrado, doutorado, que é o futuro da gente aqui, né, preparar todo mundo. E no meio dessa perspectiva também eu tenho a extensão, que é quando eu saio exatamente do ambiente acadêmico de ensino e eu vou para a prática social, eu vou colocar em prática o que eu estou estudando dentro da academia e assim como é que tem a finalidade social através da extensão, esses vínculos, né, institucionais, assim como, por exemplo, o Estudo Play, de forma privada, é uma extensão universitária da prática pedagógica para a comunidade, né? Então as pessoas entenderam o Estudo Play como uma extensão privada. E, claro, eu tenho a pesquisa, e aí a pesquisa é onde eu vou ter o produto, onde eu vou ter algo que vai ficar guardado ali, seja através de documentos monográficos, de dissertações, de teses, mas também de artigos científicos, de materiais desenvolvidos, nós temos as patentes, né, toda a questão intelectual envolvida. Então, assim, a ciência, ela é muito mais do que a gente imagina, né? Nós estamos aqui fazendo ciências da educação, e isso é uma leitura que a gente precisa entender, que fazer ciência não é só estar trabalhando no laboratório, e que nem sempre tecnologia e inovação também tem a ver com computadores ou com rede, né, de informática, né? Nós estamos fazendo também tecnologia humana, né? Exatamente. Eu acho que a figura do cientista ela ainda é uma coisa muito complexa. Eu acho que para a gente faz total sentido, porque eu só sou uma graduada, mas eu fiz ali a minha parcela de iniciação científica, então esse processo realmente está muito claro para mim. PIBIC. Mas iniciação científica, para quem aí não sabe nem o que é PIBIC, né? Pra gente faz muito sentido essa conversa, mas eu acho que para quem tá de fora, a pessoa só deve imaginar, então, como assim, pesquisador é sentar num livro e ler e repetir ou confirmar uma coisa que já foi dito, né? É muito disso que a gente vem fazendo e é muito disso que é o trabalho de pesquisa, porque, sim, tem muito de trabalho de campo, de você ir para fora e trabalhar com outras pessoas, mas antes de você chegar ao campo, né, você tem que ter muito tempo de leitura. E aí, isso é uma coisa complexa, porque parece que você não está fazendo nada, né? Mas você está fazendo muita coisa. Você criar esse repertório para a gente poder vir aqui e trazer com segurança uma informação já é uma etapa de pesquisa, né? Eu acredito que na formação dos estudantes isso também é ensinado. Sentar, ler e procurar é uma etapa de pesquisa. Então, acho que isso já incentiva os estudantes a se perceberem como possíveis pesquisadores, porque você ir atrás de informações e confirmar é um ato científico, é um ato de pesquisa, né? E existem também incentivos, por exemplo, aqui na Paraíba, de jovens pesquisadores, né? Que premia estudantes de ensino médio e ensino fundamental. Então é interessante ver esse eixo da pesquisa dentro das escolas, porque quando a gente chega na universidade, a gente fica muito perdido. Né? Assim, acho tentando descobrir como essas coisas acontecem. A gente falando assim faz sentido porque a gente já está dentro disso, mas para quem está de fora é um universo muito complexo. Acho que essa é uma das partes mais interessantes de muitas das coisas que foram propostas dentro da chamada reforma do ensino médio, né? É a tentativa de quebrar um pouco a ideia de que a escola não pode ser um espaço de reprodução da ciência e do conhecimento. Ela não só pode, como ela deve ser também esse espaço. Até porque, convenhamos, para a maioria de nós vai ser o espaço onde a gente vai começar a ter o primeiro contato com o desenvolvimento científico, o primeiro contato com metodologia científica, efetivamente. Conhecer isso, com certeza, contribui para a tua formação, para que tu consiga fazer, por exemplo, um bom exame nacional do ensino médio, e pode contribuir, obviamente, para que você tenha uma formação acadêmica muito mais complexa, para que você já entre na universidade envolvido, né, pelas essências daquilo que é a pesquisa científica. E com relação ao que você falava, eu me identifico muito porque eu sou geógrafo, né? Eu creio que é uma das disciplinas que mais vai se defrontar com a realidade de, tomando pesquisas de terceiros, tentar obter conclusões, e principalmente chocando essas pesquisas, chocando com dados de campo, com dados que vêm de instituições públicas de pesquisa, como o IBGE. A gente faz isso o tempo todo. E é preciso entender que, em muitos casos, a análise não para aí, né? Porque muitas dessas pesquisas estão levantando, por exemplo, quando eu falo do IBGE, a boa parte do trabalho que o IBGE faz é levantar informações, dados brutos, mas que precisam ser polidos para que a gente possa fazer uma análise daquela informação. Né? Ou você imagina que o produto final de um censo demográfico, por exemplo, uma pesquisa caríssima que é feita de 10 em 10 anos, é simplesmente aquele conjunto de números e o número de habitantes do país.
Obviamente não. A partir dali a gente vai começar a se debruçar para fazer um conjunto complexo de análises, para entender movimentos migratórios, dinâmicas populacionais, para onde está indo a população, a qualidade de vida, os ciclos econômicos, para construir mapeamentos, propostas de regionalização brasileira e toda uma gama de conteúdos pode ser construída a partir daquilo que já está ali, a princípio, coletado como dado bruto, né? Então a gente tem muito disso também. Com certeza. E trazendo até esse gancho, né, o Enem ele já tenta se adequar a essa nova legislação brasileira de educação, que também se modificou por causa de vários estudos, né? Em 2017 foi feita a proposta para o novo ensino médio e hoje, né, agora em mês de julho, foi já homologada a nova legislação para o novíssimo ensino médio. E entre eles tem lá a questão da cientificidade, que é o letramento científico, e da possibilidade de adotar novos critérios que levem esse aluno à questão da pesquisa, que inclusive está na nova redação, que eu estava lendo ontem, inclusive, e que ela traz esse aspecto mais pedagógico do fazer ciência. Então, nós temos, claro, para fazer ciência, a gente tem que ter método e metodologia, e já no ensino médio, e os novos alunos do ensino médio já estão vivenciando isso, de entender o que é, por exemplo, a ABNT, né, que é aquela siglinha que muitas vezes o aluno que no ensino médio já pensa nessa perspectiva, saber publicar um artigo, poder entender de fazer um intercâmbio. Então, quando ele começa a pensar em desenvolver ciência a partir do ensino médio, ele não vai ser simplesmente um acadêmico melhor, mas ele vai ser um profissional mais qualificado para o mercado de trabalho e, claro, para desenvolver a temática de hoje, né, de como é que o próprio desenvolvimento científico dele vai produzir possibilidades, sejam econômicas, sejam acadêmicas, sejam pessoais. Então, assim, trazer a ciência também como uma qualidade de bem-estar. Faz parte da felicidade, faz parte das ciências da saúde, faz parte, inclusive, da educação socioemocional, que eu tive o prazer, no ano passado, de publicar com meus alunos do ensino médio um livro falando sobre educação socioemocional e doenças psicossomáticas, e que foi produzido pelos alunos, que a gente submeteu para uma revista científica. Então, o aluno do ensino médio já está indo para a universidade com um artigo publicado, e SSN e o ISBN já publicado, ou seja, um livro e um artigo reconhecido cientificamente, mas é o aluno do ensino médio, da primeira série, da segunda série, da terceira série. E isso é fazer ciência no ensino médio. Agora, você imagina um cara desse chegando no nível superior, ele já chega pronto para muitas das experiências que ele vai viver lá dentro, né? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ter um acompanhamento como os alunos tiveram, no seu caso, e eu vim descobrir, por exemplo, sobre produção e desenvolver a escrita, sobretudo, já dentro da universidade, de uma forma muito emergencial. O que me salvou em muitos casos foi, na verdade, a pós-graduação, que realmente desenvolveu mesmo esse tino por pesquisa científica. Mas até lá, eu ainda estava me arrastando muitas dessas temáticas. Então, é importantíssimo que eles tenham contato com isso ainda dentro da escola. Professor Bruno, você comentou da sua experiência com seus alunos, e eu acho interessante destacar que foi uma iniciativa sua, né? Sua como professor, como profissional de educação, como pesquisador, e aí a gente entra num quesito de que falta investimento. Falta muito investimento, e esse é um dos principais motivos para a gente não conseguir reter todos esses talentos no nosso país, né? A gente tem doutores, tem mestrados, mas não tem mercado para eles. Então, eles querem desenvolver uma pesquisa muito interessante, só que eles não conseguem financiamento, eles não conseguem, muitas vezes, nem pagar pelo próprio equipamento, tendo que tirar do próprio bolso. E vale lembrar, né, que duas coisas importantes aconteceram nesse ano, que foi no começo do ano, quando as bolsas aumentaram de valor, né? A bolsa tanto de bolsistas de graduação, quanto pós, mestrado, doutorado, todas as bolsas aumentaram, e isso foi um alívio, embora não tenha sido perfeito, muitas pessoas já ficaram felizes, porque quem não sabe muitas vezes o pesquisador, quando ele está atribuído a uma pesquisa, a uma instituição específica, ele não pode fazer outra coisa além de pesquisar. Ele não pode ter outro trabalho, isso está sendo debatido e está sendo flexibilizado, né? Mas até um certo tempo aí não era possível ter outro trabalho além da pesquisa. Aí você imagina, você ter que estudar, só estudar, e receber um dinheiro que não dá nem para viver no mínimo, né? E além disso... Só estudar, Giovana? Só estudar. Só estudar. Só estudar como se fosse pouca coisa. Os alunos do ensino médio sabem que não é só estudar, né? Não, e na verdade, essa é uma das questões que a gente precisa debater. Pesquisa, e notadamente como ela é desenvolvida no Brasil, é um trabalho. Não difere em nada e, por vezes, é muito mais estressante do que muitos dos trabalhos que os brasileiros estão desenvolvendo nesse momento.
né? E essa é uma discussão muito importante, né? Eu tenho, por exemplo, exemplos na minha casa, da minha irmã, que passou boa parte da vida na graduação, pós-graduação, insere mestrado, doutorado, concluiu esse longo ciclo e havia contribuído até então zero com relação ao imposto de renda. Então a gente tem que ter uma visão de que esses profissionais precisam ser tratados como tal, como profissionais, né? Mesmo estando ainda numa instância de pesquisa, porque nunca é só estudar. E sobre valorização, né, desses pesquisadores, né, a gente tem alguns números muito chocantes, né? Eu poderia comparar, por exemplo, o investimento per capita do Brasil com outros países do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos. E alguém pode me dizer que é uma comparação um tanto quanto injusta, mas a gente vai dizer que o investimento per capita no Brasil em pesquisa vai girar em torno de R$ 400 por pessoa, né? Enquanto nos Estados Unidos esse investimento vai passar de R$ 2.000 pelo mesmo indivíduo, que já é uma diferença significativa. Mas dá para ir mais, porque os Estados Unidos, em muitos sentidos, não é exatamente um modelo para pesquisa. Lá a pesquisa, em muitos casos, é financiada por órgãos privados, o que faz com que esse número certamente seja muito maior do que o que eu estou apresentando aqui, tornando essa comparação injusta. Mas vamos falar também de Israel. Em Israel, o número é de cerca de R$ 21.000 por pessoa no país, né? Enquanto Não a é gente à tá toa que eles têm um terço do prêmio Nobel em ciências, né, do planeta. Perfeito. Ou seja, mais uma vez, como a gente já falou aqui, inclusive em outros momentos sobre esporte, por exemplo, o investimento reflete diretamente o nosso resultado. E aí a gente vê nomes que figuram aí entre os maiores cientistas do nosso tempo, como o Miguel Nicodelis, né, que é um pesquisador fantástico, que desenvolveu assim, algo ímpar para a história da humanidade, conseguindo fazer uma pessoa que tem a mobilidade inapta, enfim, por um dano na coluna, por exemplo, andar através de um exoesqueleto, utilizando um corpo robótico movido pela força do pensamento, né? Ativado pela força do pensamento. Isso é revolucionário. E esse cara, que foi formado aqui no Brasil, não recebeu incentivo suficiente para permanecer aqui no Brasil. E foi obrigado a estudar em universidades na Filadélfia, hoje é professor na Carolina do Norte, e está exercendo muito bem a função dele, promovendo um lucro extraordinário para as companhias que vão certamente explorar essa possibilidade do ponto de vista econômico e, infelizmente, trazendo muito pouco para o Brasil. Então, é um dos nomes mais significativos desse processo de fuga de cérebro, inclusive quando a gente fala sobre valores, né? Imagina quanto que ele está produzindo, gente, quanto de eficiência ele está criando para aquela sociedade onde ele está debruçado sobre esse trabalho científico. E, infelizmente, aqui no Brasil, ele não encontrou o apoio necessário, mesmo após vultuosos investimentos, né? Eu preciso lembrar que o Miguel é médico formado pela USP com pós-graduação em neurociência. Só a formação de medicina custaria quanto hoje? R$ 700.000 a R$ 1.000.000 foram investidos naquele indivíduo que infelizmente não está diretamente ligado à pesquisa no Brasil, que infelizmente não está trazendo benefícios diretos para o nosso país, e sim para aquele que aceitou financiar a pesquisa dele. Isso aí é bem doloroso, né? E importante, logo no início da fala, quando a gente, antes de falar da questão da fuga mesmo da pesquisa, é que a gente tem na nossa mente que realmente o estudante ele não é um agente trabalhador, né? E eu quero fazer uma relação, vou deixar aqui essa plaquinha, viu? Que é bem interessante, que é o seguinte: o ócio não é parar, né? O ócio é pensar. Então, investir no ócio é algo grego, é algo antigo. Então, assim, existem pessoas que são pagas para pensar, né? Eu escutava isso quando eu estava no Ceará. Então, assim, tinha pessoas na faculdade onde eu trabalhava, que é uma questão cultural regional, cada estado tem uma visão. Então, eu dizia, olha, tem professor que tem que ser pago para pensar. E eu achava aquilo ali fantástico, né, como pesquisador. E vem a história de negócio. Então, o que é um negócio? É negar o ócio, é quando eu trabalho corporalmente, é o trabalho braçal. E claro que o ócio sempre vai ser mais valorizado do que o negócio. E isso, inclusive, foi coisificado no Brasil, porque qualquer coisa que a gente faz, a gente chama de negócio. Ei, me dá esse negócio aí, vamos fazer aquele negócio, porque é uma coisa simples, não exige tanto trabalho mental como o ócio. Então, o ócio é se manter trabalhando, né? Não é estar parado, que é um grande problema. Minha esposa, ela é cientista de alimentos, daqui da Universidade Federal da Paraíba, trabalha no CPDR, e durante um projeto dela do mestrado, ela fazia um desenvolvimento de pesquisa com soja. E me lembro de quantas vezes a ínfima bolsa
né, não nos possibilitou fazer algumas viagens, porque determinados tipos de soja, que eu nem sabia disso, eu aprendi com a pesquisa da minha esposa, que existem vários tipos e cores de soja que só tem em algumas regiões do Brasil. Então a gente teve que se deslocar para lá, teve que comprar fardos para poder tirar ali todo o óleo essencial, imputar numa prensa específica, ver a oxidação daquele material, que é um custo muito alto, que a Bolsa não paga a pesquisa. Mas ela tinha que desenvolver aqui e a gente conseguiu através de meios próprios, de recurso e correndo, mas para a gente ver como isso não acontece. Semelhante a isso, eu estive em São Paulo agora há pouco tempo, numa pesquisa com motores ressonantes, com o Dr. Kepp, que é brasileiro, trabalhou no Hospital das Clínicas em São Paulo durante muitos anos, fez seu pensamento na área de psicanálise, ele é estudado em mais de 16 países fora do Brasil, e no Brasil quase ninguém conhece ele, e os motores ressonantes, eles são motores que são multivoltaicos, funciona com uma pilha, ou com 10 mil volts funcionando, e ele funciona com a mesma potência. É uma suficiência energética, inclusive a History Channel veio aqui no Brasil para gravar com ele. E quem é o Dr. Kepp? Ninguém sabe. Quem são os Kepp Motors, que são vendidos na Finlândia, na Suécia, né, no Canadá, na China, Singapura, mas a gente não tem ainda acesso a esse tipo de tecnologia que usa ímãs nordestinos para ser trabalhado fora do Brasil para fazer ventiladores e motores de pequena amperagem ali. E o que é que a gente percebe? Que esse investimento acaba fazendo com que a gente tenha que montar placas na Alemanha ou desenvolver pesquisa na Finlândia que sai mais barato do que fazer em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, assim, como é que eu trago benefício para o Brasil que não me possibilita pesquisar aqui para trazer mais economia, mais sustentabilidade, mais suficiência energética e, claro, mais investimento para o futuro, né? Nesse tópico, né, eu acho que é importante a gente lembrar que no meio desse ano, os professores de universidades declararam greve justamente por essa falta de remuneração, né, que a remuneração não é o suficiente, eles já estavam sem reajuste há um bom tempo, e na perspectiva de ficar mais um tempo sem uma remuneração decente, eles falaram, ou vocês ajustam isso ou a gente não trabalha. Então a gente vê que, mesmo para quem desenvolve pesquisas, né, importantes, que acaba sendo financiado para fora, os professores daqui, que formam o pensamento base, que vão realmente formar a pessoa que eventualmente pode ir para fora, também está sendo negligenciado, né? E nesse meio campo também de negligência de cientistas, acho que aconteceu uma situação recente, foi noticiada, que 2 cientistas brasileiras elas desmentiram uma informação falsa sobre diabetes e depois disso elas foram condenadas. Sofreram, a juíza realmente mandou elas apagarem o vídeo, foram condenadas, né? Por terem desmentido uma informação. Então é muito interessante ver essa dicotomia de que a gente precisa valorizar a ciência, ao mesmo tempo que a gente vê uma situação como essa, de que você desmente uma informação errada, você tem propriedade para isso, e alguém vem e interpreta a informação e fala, não, você está condenado por isso. Valida a sua tese científica, né? Nossa. Aí você levanta um ponto que também me parece muito problemático. É óbvio que é excelente que a gente tenha e a gente precisa ter essa ligação forte entre pesquisa e ensino, isso é inegável. Mas, gente, a forma como no Brasil isso é praticamente indissociável. Se você quer ser pesquisador, meu sonho é ser pesquisador. A 90% de chance de você fazer isso é dentro da universidade pública como professor. E isso é muito problemático, porque veja, a figura do professor tem que ter competências muito específicas, que às vezes não casam necessariamente com as competências que são necessárias para se ser um pesquisador. E a gente poderia diferenciar essas pessoas, né? E, no entanto, de novo, aqui no Brasil não é como se a gente tivesse caminhos diferentes. Infelizmente é quase que um sinônimo, né? Ser professor, e notadamente professor universitário, e ser um pesquisador, como se isso fosse o único caminho, né? Quando a gente bem sabe, e eu acho que esse é um problema, inclusive, para muitas universidades públicas, porque às vezes há pessoas que são verdadeiras sumidades em suas áreas, mas não têm a habilidade de transferir esse conhecimento de forma adequada. Porque, de novo, são habilidades que são diferentes, que podem ser diferentes, dadas as múltiplas inteligências existentes aqui no Brasil e no mundo, obviamente. Bom, ainda sobre esse tema, né, pessoal, outra coisa que me chamou bastante atenção é realmente o fato de como as remunerações aqui ainda estão muito aquém, né? Sim. Quando a gente compara, por exemplo, e veja, dizer isso no Brasil também exige um certo cuidado, porque quando a gente fala da remuneração de professores universitários, a gente geralmente está falando de remunerações que estão bem acima das remunerações médias no Brasil. Então as pessoas, às vezes, tendem a acreditar que são pessoas
numa posição social muito distinta. Quando, na realidade, se a gente comparar, por exemplo, os nossos profissionais com profissionais dentro da OCDE, a gente vai descobrir que os salários médios lá na OCDE são cerca de 10 vezes superiores às remunerações que a gente tem aqui dentro, né? E é óbvio que a gente precisa valorizar essas pessoas e o trabalho que elas fazem, porque eles realmente promovem transformações não só nas suas próprias realidades, mas na realidade social, enfim, de todo o grupo no qual estamos envolvidos. Por isso as pessoas precisam ser remuneradas adequadamente. E é preciso entender também, em muitos casos, o tamanho do sacrifício que foi desprendido até chegar naquela posição, né? Muitas vezes, como eu já disse, isso envolve uma graduação, depois de concluir a escola, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, anos e anos de estudo, que realmente vão fazer com que os salários acabem aumentando, né? Mais um dado aí para vocês, e que justifica porque que vocês estão prestando atenção na gente aqui agora, que justifica porque que vocês vão fazer um esforço para construir uma boa redação, para conseguir fazer uma boa prova do Enem. É porque quando você terminar seu curso superior, jovem está aí do outro lado, a expectativa é que o teu salário suba em média 150%, só por ter um nível superior. Mais uma pós-graduação vai subir teu salário em 20% a 50% de novo. Então é uma mudança significativa de vida. Mas, de novo, ainda é uma questão como essas pessoas altamente qualificadas, formando os nossos melhores profissionais, ainda tem salários bastante defasados, e por isso movimentos como os movimentos grevistas, obviamente, são mais do que justificáveis e necessários para que a gente busque essa revalorização e para que a gente consiga, pelo menos, estancar. Porque, bom, convenhamos, acho que ninguém aqui nessa mesa tem ilusão de imaginar que de uma hora para outra a gente vai valorizar nossos profissionais de educação em 10 vezes, para alcançar a média da OCDE. Mas, com certeza, se a gente diminuir esse gap, nessa distância, a gente vai poder falar com esses profissionais de uma forma mais horizontal e vai poder colocar na mão deles, eventualmente, a escolha de ficar ou não, né? Tanto em função dessa valorização profissional, quanto do próprio financiamento dessa pesquisa. Olha o que o professor Bruno colocou aqui agora, né? Na pesquisa que envolve a esposa dele, ele teve que tirar dinheiro do bolso para financiar a pesquisa. Não estou falando de manter as necessidades, que certamente aí já é outra coisa, né? Afinal de contas, o cara que está pesquisando, ele não deixa de precisar pagar as contas de casa, se alimentar, mas além disso ele tem que financiar a pesquisa, né? Porque esse financiamento muitas vezes não vem dos órgãos públicos, ou dos órgãos, enfim, competentes que poderiam fazer. Isso gera também um protocolo, e eu tive algumas experiências, e é verdade, quando você junta passagem aérea, alimentação, né, toda a questão logística que envolve a pesquisa, às vezes, e os insumos são muito caros, principalmente se for da área de saúde, né? Me lembro que eu trabalhei com alguns cursos na área de saúde no Ceará, como farmácia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, e quando a gente tem que pegar os laboratórios, nós tínhamos em média, isso foi no sertão do Ceará, né? A gente gastava ali em torno de 400, 500 mil reais antes da pandemia para uma atividade dos primeiros períodos. Então, assim, eu tinha uma folha de milhões e era uma questão de uma instituição privada. Imagine isso dentro de uma instituição pública, com um corpo muito maior. É muito caro fazer pesquisa, como é muito caro trabalhar numa graduação. E quando a gente faz esse comparativo, o professor Raoni trouxe um dado fundamental, até serve aqui para o nosso repertório cultural da coisa, né, já que a temática é essa fuga de cérebros, é que quando a gente bota a OCDE no circuito, também cria-se uma expectativa docente na pesquisa bem diferente. Para mim, que sou da área de educação e de teologia, né, que são minhas áreas de pesquisa, eu publico e tento desenvolver alguma coisa nesse sentido, a gente começa a perceber que, por exemplo, não tão longe da Lemar, por exemplo, a gente chega em Portugal, onde o corpo docente da educação básica, da educação infantil, é feita de doutores. Então, apenas ter o nível superior nos países da Europa, isso não justifica a sua empregabilidade. E a gente chega no Brasil e faz um comparativo, você passa 5 anos fazendo licenciatura em pedagogia, estudando pesquisadores como Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, né, Dewey. Aí você chega no final, quando termina 5 anos, você recebe um título de quê? De tia. Né? Porque ninguém chama você de cientista da educação, de pedagoga, chama você de tia. E por quê? E, inclusive, são os piores salários, são da educação infantil.
onde eu tenho a responsabilidade de educar aquela criança, formar o caráter daquela criança, desenvolver técnicas, habilidades, porque aquelas professoras não são polivalentes, eu chamo elas de ninjas, né? Porque ao mesmo tempo ela tem que trocar a fralda, ensinar português, matemática, ciência, sala make, filosofia, assim, dança, no final você tem que fazer São João, Natal, né? É um repertório fundamental. E aí, quando você se compara com outros pesquisadores da área de educação básica em outros países, é de chorar. Então, aí você pergunta, poxa, eu vou ficar no Brasil ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, para trabalhar meu expediente com a educação infantil, ou eu vou para um país que fala português, como, por exemplo, Portugal, trabalhar na educação infantil e ganhar 10 vezes mais do que eu ganho aqui e sendo ovacionado onde eu chego. E aqui existe uma inversão dessa tabela, onde o professor de ensino superior, que muitas vezes não tem a mesma prática pedagógica, não tem a mesma didática, a mesma metodologia da educação básica, temos professores de ensino médio que são show, que são espetaculares. Eu não vou fazer a propaganda do Estudo Play, porque a gente não precisa, né? Nossos professores são fantásticos, que eu tenho certeza que se colocássemos os nossos professores de educação básica na universidade, os cursos seriam muito diferentes, né? Mas aí, por causa desse engendramento, né, desse fechamento de um arquétipo ali, de privilégios de alguns pesquisadores e professores, que não largam o osso, né, da pesquisa por uma questão de verbas, de incentivo, acaba não abrindo espaço também para que grandes pesquisadores possam ter acesso a essa pesquisa e até a estrutura, que normalmente fora daqui, né, como já citado, Israel para mim é uma referência na área de pesquisa, em todos os sentidos, né, que vai desde o esporte até a segurança pública, passando ali pela educação até a medicina. Então a gente entra então num perfil de dizer, vale a pena estar no Brasil, onde eu não tenho investimento da parte econômica, onde eu não recebo ali parcerias internacionais para programas, onde eu não tenho valorização na minha formação acadêmica. Então eu fiz uma pergunta breve para encerrar essa minha fala aqui. Eu estava no aulão, viu, Raoni e Giovana, também. No meio do aulão tinha mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 alunos do ensino médio, e eu levantei a mão aqui. Quem é que quer ser professor? Aí lá uma pessoa lá atrás levantou a mão, uma menininha bonitinha, rapaz, levantou a mão e disse assim, professor, eu aqui disse, graças a Deus, uma alma vai se salvar, alguém vai ser professor. Eu disse, não, professor, eu quero ir no banheiro. Aí quer dizer, a gente achando, porque já o jovem já criou realmente uma aversão à ideia da pesquisa e do ensino, porque dentro do próprio ambiente escolar e da própria sociedade brasileira, não parece que fazer ciência vale a pena. Essa é a grande questão. Vale a pena? O investimento vale a pena? O investimento de tempo, o investimento humano, o investimento social? E tem que valer, né? Se não valer, a gente tá fadado a um fracasso como sociedade, né? É isso que está em jogo. Não tem como falar de outra forma. Se a gente não conseguir fazer com que isso valha a pena e com que a gente consiga melhorar a nossa eficiência em vários setores, várias áreas de conhecimento, isso aqui não vai funcionar, tá? Quando a gente pensa em como a globalização afeta esse processo, né, pessoal? Hoje a gente tem fronteiras internacionais que são muito mais porosas, tá? Agora, essa porosidade, é importante que você entenda isso, ela é seletiva, né? Isso porque, se a gente está falando de um profissional que é altamente qualificado, ele não só vai ter facilidade em cruzar a fronteira, como ele vai ter diversos programas de estímulo, né? Se por um lado a gente não está dando o devido valor para esses pesquisadores aqui, lá fora eles estão dando todo o valor, né? Não só isso, mas estão promovendo programas, muitas vezes até mesmo financiamento aqui nacionalmente, para poder pensar aqueles que são os maiores talentos. E aí a gente acaba se colocando naquela situação que a gente falou anteriormente. A gente desprende um recurso gigantesco que vai efetivamente para o financiamento da formação dessas pessoas, e isso acaba não se revertendo efetivamente em benefício para a sociedade, né? Quando, na verdade, a gente podia jogar esse jogo da globalização de uma outra forma, né? Veja, da forma como eu imagino, manter conexões como a globalização permite que a gente faça hoje com universidades em todo o mundo é uma coisa dramaticamente enriquecedora de experiências, de trocas e etc., para que a gente tenha, assim, pesquisadores lá fora, mas não fugindo da gente. Pelo contrário, trazendo para a gente aquilo que há de melhor nas experiências dos países mundo afora, na Europa, em Israel, nos Estados Unidos, onde quer que haja o bom desenvolvimento do conhecimento científico em cada uma das áreas de estudo. E em seguida, trazendo essas experiências, promover avanços importantes aqui no Brasil. Mas, infelizmente, né, se mantendo essa estrutura do jeito que está, como o professor Bruno colocou, a gente vai ver, na verdade, uma dispersão total desses pesquisadores, daqueles que são, em muitos aspectos, os melhores de nós. Nosso êxodo intelectual, né? Exatamente. A gente está chegando no final do podcast, mas eu queria trazer um ponto também
perto do final não vai dar para elaborar muito, mas é importante a gente pensar que nisso de pessoas e países financiarem talentos brasileiros, a gente também perde recursos, né? Por exemplo, a Amazônia é um campo científico enorme e a gente não consegue explorar ela de fato. Então vem pessoas de fora, financiam, sei lá, alguns grupos aqui, descobrem coisas na Amazônia, mas esse conhecimento não vai ser propriamente nosso. Tá aqui, mas ele não pertence a gente. E aí, para além desse quesito também de Amazônia, de saúde, a gente também pode falar de coisa mais simples, como o cinema. A gente tem pouca produção de cinema nacional. Assim, pouca produção, posso estar tendo um equívoco. Mas a gente se pergunta, né? Por que não tem filmes brasileiros de qualidade? Ou por que o cinema de fora é melhor? Porque eles têm financiamento. E fazer cinema e estudar comunicação também é uma ciência, e para a gente produzir lazer de qualidade, cultura de qualidade, também exige financiamento científico, né? Então fica aí esse tópico para discussão depois, porque a gente está chegando no final. Até semana que vem. Vamos ter mais discussões, estamos em reta final do Enem, então vai ter muita revisão também para os alunos. Muito obrigada, professores. O debate de hoje foi extenso, a gente não conseguiu abordar tudo, mas você pode ver mais no nosso Instagram, @estudoplay, ou ouvir os nossos outros episódios do podcast no Spotify, no Deezer, Estudo Play Talks, a gente também está por lá. Tchau, tchau, e até a próxima. Você vai ficar agora com mais dica dos nossos professores, e até semana que vem. Oi, turma! A dica hoje, maratonista, é arte, literatura, tecnologia, mídia. Tudo isso aí pode aparecer reunido num texto só, num item só, na mesma questão no Enem. Então você precisa ficar ligado no seguinte: arte contemporânea, por exemplo, ela começa desde a década de 60. Então, 1960, ela vai dando seus primeiros passos, se estende a 70, em 80 todo mundo já sabia que vivíamos o período contemporâneo. Dessa maneira, muita coisa foi fazendo parte dessa arte. Era um mundo logo depois da Segunda Guerra Mundial, a globalização, a tecnologia crescente, as novas formas de comunicação, as mídias crescentes. Então, tudo isso passou a fazer parte da arte, certo? Então, logo de início, nós tínhamos muitas artes, por exemplo, videoarte. A mensagem era passada para o interator a partir de imagens em vídeo. O tempo foi passando, as redes sociais também trabalham com arte. O Enem pode utilizar esses elementos não para uma questão tão densa, tão forte, mas só para fazer você lembrar que a arte contemporânea mistura tudo isso. É o envolvimento de tudo, pessoas, sociedade, tecnologia, mídia, tudo junto na mesma arte que é o poema. Por exemplo, o poema TikTok. Ao invés de uma dança, de um movimento, você tem naquele tempo do TikTok uma pessoa recitando um texto, ou então a imagem de um poema todo trabalhado num desenho, tranquilamente. Outra arte que pode ser citada também é a literatura fast food. Conhece? Ela é muito rápida. Ela foi criada não para ser densa, nem para trazer uma reflexão, mas para que fosse transformada em filme, em série. É assim essa literatura. Então, o artista produz a obra de maneira que todo mundo depois vai gostar daquilo ali. Ele sabe que vai ser transformado no filme. Quer ver um exemplo? Crepúsculo. Então, toda a saga do Crepúsculo ficou prontinha em livro em 2005. Em 2008, o filme já estava aí, explodindo, todo mundo assistindo. Então, não há uma reflexão social, não há uma profundidade temática, mas é uma literatura de massa para chamar a atenção de todo mundo e para bombar nas redes sociais. Então, agora que você sabe disso, é tranquilo para responder no Enem. É possível que não apareça uma questão analisando uma obra dessa, mas fazendo você pensar que ela existe e que ela traz essa mistura de literatura com arte, com mídia. Pode ser usada na prova de arte, na prova de literatura, na prova de sociologia e, quem sabe, até numa redação. Então, pensa no dia da prova de linguagens e diz assim: Enem, pode me clicar porque eu já te filmei. Fala galera, professor Sandro Marques na área para uma dica fantástica para vocês. Atenção, potência elétrica e potência térmica, vem aqui comigo para mostrar isso para vocês. Atenção, a potência dissipada em um resistor pode ser dada por U² sobre R.
E a potência térmica é a rapidez com que o calor vai ser transferido ΔQ sobre ΔT. No chuveiro elétrico, nós vamos ter transformação exclusiva de energia elétrica em calor. Então você pode igualar, atenção, essas duas razões, U ao quadrado sobre R, igual a ΔQ sobre ΔT. Essa quantidade de calor que o resistor vai fornecer para a água vai servir para quê? Para variar a temperatura da água. Então nós temos que calor sensível. Então isso significa que U ao quadrado sobre R será igual a mc ΔT, que é a fórmula do calor sensível. Tudo isso sobre ΔT. Mas você já aprendeu que densidade é a razão entre a massa e o volume. Ou seja, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Então, se a gente substituir a massa pela densidade vezes o volume, nós vamos ter que U ao quadrado sobre R é igual a densidade vezes o volume, vezes C, vezes ΔT, tudo isso dividido por ΔT. Mas atenção, o que é a razão entre o volume e o tempo? É uma coisa chamada vazão, que eu vou representar pela letra Z. Então isso quer dizer que U ao quadrado sobre R será igual a densidade vezes a vazão vezes C vezes ΔT. Se nós isolarmos a variação de temperatura, olha que espetáculo, ΔT será então igual a, vejam só, U ao quadrado dividido por R vezes D vezes E vezes C, e olha só que incrível! O chuveiro elétrico ele está ligado em uma determinada tensão, se é 220 ou 110, não importa. O que isso significa? Significa que isso aqui é constante, a resistência elétrica do chuveiro também, a densidade também e o calor específico. Quais são as variáveis? As variáveis são a vazão, olha só, e a variação de temperatura. Você já deve ter percebido no dia a dia que quando você seleciona lá no seu chuveiro a posição inverno, que a água está muito quente, e você não quer mudar para a posição verão, o que é que você faz? Você aumenta o fluxo de água. Ou seja, o que é que você está fazendo? Você está aumentando a vazão. Como a variação de temperatura, a elevação de temperatura e a vazão são grandezas inversamente proporcionais, quando você aumenta a vazão, você reduz a variação de temperatura, por isso que a água sai mais fria. O contrário também é verdade. Quando você reduz a vazão, você aumenta a variação de temperatura, por isso que a água sai muito quente. Essa é a dica de hoje, com certeza vocês vão encontrar na prova. Valeu, galera! E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Sou o Plácido, professor de língua inglesa, e trouxe uma dica maravilhosa para você detonar no Enem. Se liga aí! Olha só, o Enem vai tratar de interpretação textual. Interpretação textual precisa de vocabulário. E a melhor forma para que você adquira vocabulário é a leitura. E como adquirir leitura, professor? Olha só, Easy Readers são livros de leitura fácil. Você encontra facilmente na internet, com a leitura acessível para você, num nível não muito alto, e você vai encontrar nível 1, 2, 3, 4 e pode subir no seu nível de leitura. Além disso, se você já tem um conhecimento bacana da língua, textos de provas antigas do Enem. Afinal de contas, você está se preparando para o Enem. Nada melhor do que a própria prova para que você possa adquirir seu vocabulário. Diante dessas provas, eu vou para outra dica. Olha só, 3 palavras por dia. O que é isso, professor? Você cria um caderno de vocabulário. Pega um caderninho até no seu próprio celular e vai anotando 3 palavras desconhecidas por dia junto com a tradução. Isso vai fazer com que seu vocabulário cresça cada vez mais. Outra dica, música. Escute música. Por que isso, professor? Música vai trabalhar expressões e o Enem está cheio de expressões idiomáticas. Além disso, você vai ter um vocabulário atualizado. E por falar em vocabulário atualizado, olha só, séries,
filmes, pega aquela série que você gosta, dá uma maratonada nela, vocabulário atualizado, afinal de contas, as séries estão falando do dia a dia e novas expressões que poderão estar no Enem. Expressões são coisas bem pitorescas, vamos dizer assim, e você tem que estar por dentro delas, porque de repente o Enem trabalha numa charge, numa tirinha, e você já está sabendo dessas expressões. Além disso, olha só, podcast, TED Talks, tudo que tiver conversas em inglês vai te ajudar a ter um vocabulário contextualizado. E se liga na dica principal. Eu vou colocar a dica principal para você. Ó, tá aqui no cantinho, bota aí, ó. estudoplay.com.br. Acompanhe as aulas, vem com a gente, que aí você com certeza vai detonar na prova do Enem. Valeu!